Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você. E hoje nós vamos conversar sobre um momento importantíssimo do nosso país. Nós vamos conversar com Sebastião Paulo de Assis, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil da região sul-fluminense, que abrange 7 cidades. Sebastião, tudo bem com você? Tudo bem, Zezinho. Com muito prazer que estou aqui na TV Ideal, participar desse programa contigo. Pois é, Sebastião. Nós vamos conversar com os ouvintes e nós vamos falar um pouco dessa trajetória importante do sindicato, que é um sindicato que sempre foi filiado à CUT, um sindicato combativo, um sindicato que na sua base tem mais de 10 mil trabalhadores, né, que pode passar de 15 mil, que tem uma responsabilidade muito grande, porque é um dos maiores sindicatos da região sul-fluminense, dessa área específica dos trabalhadores da construção civil. Mas falar em trabalhador nos remete a uma coisa importante para os trabalhadores nesse momento, nesse cenário de país: reforma na Previdência. Como você, sindicalista, está vendo esse momento? Olha, Zezinho e telespectadores, a gente vê esse momento, um momento de retrocesso, porque a reforma da Previdência, do jeito que o governo quer implementar, a gente vem denunciando isso já há muito tempo, né? Porque não é só da Previdência, tem a trabalhista, tem a sindical, são reformas que trazem retrocesso e prejudicando só a classe trabalhadoras. Mas uma coisa assim, talvez vamos demarcar aqui 2 elementos importantes que você considera assim como uma agressão à conquista histórica dos trabalhadores. Na Previdência? Na Previdência. Olha, a questão da idade. A questão da idade, todas as centrais hoje estão se unindo para reverter essas situações. Reverter para não ter essa reforma, do jeito que o governo está a implementar. Nada, trabalhar, contribuir 49 anos nessa população que hoje, maioria desempregada, informal, a gente não vai conseguir completar 49 de contribuição nunca. É aquilo que a gente tem sempre falado. 49 só na morte. Então a gente vai aposentar para dar a pensão, não sei para quem, porque 49 anos de contribuição é realmente a morte do trabalhador. É trabalhar e aposentar na morte. Pois é, a gente sabe que tem muitos trabalhadores, pensionistas que estão nos ouvindo, e se fala muito de déficit na Previdência. Há esse déficit? Isso é uma verdade? Ô Zezinho, essa questão do déficit da Previdência é mentira. O governo, quando quer implementar uma reforma, inclusive a previdenciária, ele inventa uma mentira para a população acreditar. Assim, então parece que mentira do governo, para até lembrar a questão da privatização. Fala que está dando prejuízo, fala que está inchada, fala que está aquilo, e depois privatiza e passa a dar lucro. É assim que eles fazem? Olha, é isso que a gente está avaliando, que o governo quer fazer essa reforma na Previdência realmente para lucrar os banqueiros e privatizar a Previdência. Porque assim vai sair da mão do governo, vai dar lucro para os grandes banqueiros, quer tirar realmente a briga do capital e trabalho é muito difícil. E essa briga a gente está fazendo com ela há muitos anos, brigando contra essa privatização da Previdência há muitos anos. A gente, como da CUT, da CUT, nosso sindicato da construção civil, sempre alertando os trabalhadores e a população de Volta Redonda que isso poderia ocorrer na Previdência. Privatizar ela para dar lucros para os banqueiros e para os capital financeiro. Isso está claro aí. Eu acho que hoje o grande tema em todos os sindicatos, em todos os locais, igreja, em todos os locais é a questão da reforma da Previdência. Pois é, você está falando uma coisa muito importante, que nós temos assim, você desenhou bem o cenário, há uma movimentação das lideranças, instituições, voltada à questão
da crítica a essa proposta do governo. Agora mesmo nós vimos uma carta da CNBB, manifestações da OAB, as centrais sindicais, como você bem falou, também está se movimentando contra essa proposta. Quer dizer, parece que quem não escuta é só o governo. E os deputados, como é que você vê? Os deputados têm reagido? Já há, assim, recuo da parte deles, ou eles ainda insistem em aprovação dessa proposta? Zezinho, a gente tem aqui na região alguns sindicatos se unificando, inclusive outras centrais, que a gente fala que participou do golpe lá atrás, que realmente esse golpe que foi feito contra o governo federal, que é o governo da Dilma, que a gente vem alertando, foi golpe contra os trabalhadores e contra a sociedade brasileira, para realmente implementar essas reformas. Então a gente tem fez uma unificação dos sindicatos, aonde que é contra essas reformas. Então a gente está unificando aqui um sindicato para estar combatendo as reformas. E na questão da Previdência, isso está sendo lutado, brigando por isso. É o que eu digo, se o trabalhador não se unir, não vir para a rua, não cobrar dos seus deputados federais, estaduais e senadores, isso vai passar. Então, esse Congresso hoje, lá desde a eleição da Dilma para cá, a gente fala que esse Congresso hoje lá, de deputados federais e senadores, é um Congresso pior que teve na história do Brasil. São congressos, a gente... falando da questão da Bíblia, eu falo que é BBB, boi, bala e dos militares. Isso, boi, bala e... eu esqueci outro, mas esse é um congresso mais reacionário que existe no país desde descobrir o Brasil. E é um congresso que o pessoal da Bíblia que estão lá, não são todos, mas tem alguns que são contrária à própria população brasileira, o pessoal dos militares são contrários ao próprio. Então a gente vê aquela questão todinha lá sendo contra o povo brasileiro, sendo contra a questão da CLT. Então acho que a CLT para nós, trabalhadores, para os nossos sindicatos, é a nossa Bíblia. A CLT é a nossa referência, uma conquista histórica. Olha, a conversa está muito boa, nós estamos conversando com o Sebastião Paulo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Volta Redonda. Daqui a pouco nós voltamos. Muitos não entendem por que tanta dedicação, horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio. E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal.
Olá, programa Cidadania Consciente, voltando no segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com Sebastião Paulo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil na região sul-fluminense, onde abarca 7 cidades. O Sebastião falava anteriormente, né, e com muita veemência, do absurdo da reforma na Previdência. Mas não é só isso não. Tem uma reforma trabalhista que atinge duramente também os trabalhadores. Eu gostaria que você, assim, sistematizasse um pouco qual é essa proposta e por que ela agride tanto também os trabalhadores. Olha, sempre está noticiando na internet, no WhatsApp, que tem a retirada de direitos trabalhistas no Congresso, falando da férias, 13º, vários outros itens da CLT que o Congresso quer tirar. Então essa reforma trabalhista realmente é para isso, onde o trabalhador é contratado para trabalhar em vez de 90 dias e depois assinar a carteira, ele pode ser contratado por 120 dias. Isso não é questão do contrato temporário. E, nossa, são tantas... Mas e o argumento que eles dizem que vai aquecer a economia, que é um encargo muito grande para o setor empresarial, e que dessa forma vai facilitar que o trabalhador ele tenha mais emprego? Zezinho, essa é uma segunda mentira do governo, porque a primeira foi a questão do déficit da Previdência. Agora essa é a segunda mentira que o governo fala que tem que flexibilizar a CLT. Mentira. Flexibilizar a CLT é para dar mais desemprego, vai gerar mais desemprego. Isso já está provado em alguns países que fizeram isso. A nossa CLT é o que garante realmente a vida do trabalhador e que garante essa briga de capital para o trabalho, porque nada tem um famigerado negociar sobre o legislado. Isso aí, companheiro... O que significa legislar sobre o que está julgado? Hoje, a gente tem as leis trabalhistas, que está lá, tem a garantia das férias, garantia do 13º, a garantia do tempo de casa do trabalhador, FGTS, tudo enfim, aquilo que a lei garante. Historicamente foi conquistado a partir da movimentação dos trabalhadores. Correto. E esses direitos serão suprimidos, serão eliminados. Serão eliminados, porque a briga do capital e trabalho não dá força para você lutar contra a pessoa que tem a caneta, que paga o salário dos trabalhadores. Então não tem como se lutar contra isso, porque o trabalhador vai ficar acuado e não vai aceitar qualquer proposta que o patrão dá. O que é o negociado sobre o legislado? O acordo coletivo valer mais que uma lei. Então você pode reduzir salário, ou pode ser que pague menos que o salário mínimo em um acordo coletivo. Inclusive isso também não vai atingir só os trabalhadores da construção civil, mas o próprio setor público também os trabalhadores serão penalizados. Olha, o governo é tão esperto que ele está querendo tirar alguns setores, mas são 2 setores. Me parece que é dos professores e dos funcionários estaduais. Então isso para enfraquecer a movimentação do trabalhador brasileiro, da população brasileira, para não ser contra essas reformas trabalhistas. Então acho que... Para tirar o boi da sala, o bode da sala... Isso, para realmente passar a reforma. Então ele tira uma das maiores categorias, que são dos professores e dos funcionários servidores estaduais, e aí para a reforma. Aí, claro que vai pegar só o assalariado, só o salário mínimo. Por que só o salário mínimo, o assalariado que tem o maior baixo salário tem que pagar pela crise brasileira? É bom lembrar que no setor público já tem uma norma constitucional que todo acesso ao trabalhador do setor público deve ser através de concurso. Ele vai possibilitar eliminar os concursos públicos. Então, aquilo que é público passa a ser um instrumento privado para favorecer a grupos. É como se... Vamos pegar um exemplo aqui em Volta Redonda. A Câmara Municipal.
Lá tem a área de telefonia, de serviço. Então, privatiza, né, e não faz concurso mais. Então, coloca aqueles aliados a alguma empresa que ajudou a eleger tal pessoa. É perverso isso. Isso elimina direitos. A sociedade, e aí a gente está vendo, você falou bem, a movimentação, inclusive internacional. O New York Times publicou uma notícia agora recente, criticando essa postura do governo, falando do empobrecimento que vai provocar essas reformas. Quer dizer, os observadores internacionais já olham para o Brasil, não é com preocupação só com a carne, não, mas é preocupação com a vida do seu povo, que com essas reformas as dificuldades serão maiores. Mas, dando sequência aqui à questão da reforma trabalhista, da Previdência, a gente precisa falar um pouco do chão de fábrica, do chão de trabalho dos trabalhadores da construção civil, que é uma quantidade numerosa em Volta Redonda, uma boa parte deles, mais de 3, 4 mil, talvez 5 mil, presente dentro da maior empresa da região, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e que também enfrentam dificuldade. Mas tem coisas positivas. Como é que anda a atuação do sindicato nesses setores? Zezinho, eu tô querendo voltar um pouquinho nesse assunto que você falou aí, da terceirização. Você falou da terceirização. Hoje, a terceirização é um ponto da reforma trabalhista e que, dentro da CSN, por exemplo, hoje a terceirização pode ser terceirizada em todos os quadros da CSN. Então, hoje, o nosso grupo já é um grupo terceiro, já é um grupo terceirizado. A gente Mas uma empresa pode contratar outra, aí vira quarteirizado, não pode? Olha, na terceirização pode-se contratar no quadro afins da empresa. Quer dizer, hoje o engenheiro metalúrgico pode vir da construção civil, um metalúrgico pode vir ser da construção civil, pode ser do aceio e conservação. Então, pode terceirizar o quadro afins da empresa. Isso é ruim para nós, porque para todos. Porque isso tira direitos, tira salários, tira PLR, tira o valor de hora extra, que hoje o quadro afins é um valor maior. E isso precariza muito o trabalho. Isso daqui a uns dias vai gerar muita precarização do trabalho, muito perda de salário, muita perda aumento até de carga horária. Então, é ruim por causa da precarização. Nós já somos clube terceiro. Não era para mim estar contra a terceirização, porque vai aumentar realmente o quadro da construção civil. Mas nós somos realmente contra a terceirização. Pois é. Agora, nós vamos chamar um breve intervalo, nós vamos voltar nessa conversa que é interessante e até colocar um dado do DIEESE que a terceirização provoca uma redução de pelo menos 30% dos salários dos trabalhadores. Correto. Sebastião, Paulo, do Sindicato da Construção Civil, volta daqui a pouco para a gente seguir nessa boa conversa sobre as reformas que o governo está propondo para a sociedade brasileira. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Muitos não entendem por que tanta dedicação. Horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio.
E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino. Programa Cidadania Consciente, voltando no último bloco, numa conversa com o Sebastião Paulo, presidente do Sindicato da Construção Civil aqui dos trabalhadores da nossa região. Sebastião, você estava falando da terceirização, inclusive dos prejuízos, e a gente precisa também ter um olhar para a vida do trabalhador que, terceirizado, ele também enfrenta, às vezes, uma condição salarial, uma condição de trabalho que é uma agressão à vida dele. E como é que o sindicato tem atuado nessa linha? Porque às vezes os acidentes recaem mais sobre os trabalhadores da construção civil e também, no caso metalúrgico, mas o trabalhador ele é bem penalizado nesse aspecto, não? Olha, corretamente, os acidentes nessa questão da terceirização já ocorre bastante na construção civil por quedas, choque elétricos, então por soterramento. Mas a questão da precarização na terceirização vai ser pior. Porque o trabalhador vai trabalhar. Nós já trabalhamos sol à chuva, né? Nós já somos uma categoria penalizada na questão da insalubridade dos trabalhadores. A exposição dos trabalhadores com construção civil é maior. É sempre maior, porque além da altura, trabalha de sol à chuva. Não tem o local, a gente não é do grupo do ar-condicionado, é do grupo de estar suando no sol mesmo. Então, uma categoria muito prejudicada na questão da terceirização. Mas e as normas de segurança do trabalho? Olha, as normas de segurança do trabalho, o que a gente faz com as normas de segurança do trabalho? A gente tem uma equipe de fiscalização nas obras e vai fiscalizar essas obras. Quando acha irregularidade, quando há uma denúncia, a gente vai lá naquele local, verifica e manda um ofício ao Ministério do Trabalho, que a gente não tem poder de polícia. A gente só tem o poder de estar lá, verificando a situação do trabalhador e denunciando também ao Ministério do Trabalho, que é nossa polícia. E lá o Ministério do Trabalho vai, verifica a situação. Então ele tem sido um parceiro, o Ministério do Trabalho, a Procuradoria aqui, Delegacia do Trabalho, eles estão atentos também a essas demandas de vocês? Olha, o Ministério do Trabalho está com poucos auditores fiscais. Mas a nossa Delegacia do Trabalho aqui de Volta Redonda, eu considero que é a melhor do Brasil, porque a gente tem um delegado de trabalho que é o Luiz Felipe. Aquele cara é um mestre, e ele junto lá com a Dilson, com a sua equipe todinha de fiscalização, não tem muito auditor fiscal, então ele demora muito para ir nas mas obras, ele acolhe mas toda... quando vai, a fiscalização é correta, pega realmente os trabalhadores sem registro de carteira, com problemas de falta de EPIs, de norma de segurança coletiva do trabalhador. Então, ele sempre está atuando muito bem. Então, tem uma grande parceria realmente com o nosso sindicato. O Ministério Público do Trabalho, ele também, vocês fazem ligação com ele em algumas situações? Quando é um caso muito grave, por exemplo, na questão de trabalhadores de fora, até com um trabalho análogo escravo, a gente envia o comunicado ao Ministério Público do Trabalho para estar nos ajudando nessas empresas. Quando o caso é muito grave, mas quando é coisas mais corriqueiras do dia a dia, é o Ministério Público do Trabalho, é o Ministério do Trabalho. Através da Delegacia... Delegacia do Trabalho Regional. Agora, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que nós percebemos de um tempo para cá na nossa história, a presença das mulheres no trabalhador, como trabalhadoras da construção civil. Você tem percebido isso? Fala um pouquinho da presença das mulheres nessa... Olha, você lembrou um ponto muito sério na nossa categoria. Hoje, além da crise, além dos problemas das empresas estar fechando
por causa dessas reformas, por causa do encaminhamento do governo federal, tem o problema das mulheres. Hoje as mulheres, você sabe que a jornada dela é 3 vezes mais do que um homem. Então, as empresas hoje, até hoje, não adequou o seu quadro para atender essa necessidade de estar colocando as mulheres para trabalhar. Muitas mulheres hoje estão procurando uma construção civil porque tem que sair do informal e trabalhar. E o trabalho na construção civil precisa realmente hoje estar iniciando jovens e até mulheres. Hoje a nossa categoria é uma categoria envelhecida e as empresas não estão adequando para isso. Mas você falou assim, categoria envelhecida em que sentido? Os trabalhadores da construção civil, ele tem um perfil etário, de idade, diferente de trabalhadores, por exemplo, metalúrgicos? Olha, a gente sempre vem em todos os acordos coletivos que a gente vem fazendo, falando com o sindicato patronal na nossa região, que é o Siduscom, para tentar incentivar essa juventude vir para a nossa categoria. Qual forma de incentivar? Dando qualificação para ele e mais salários iniciais, né? Isso é realmente... E a nossa categoria hoje não tem incentivo para o trabalhador jovem vir para ela. Ela procura realmente trabalhar em área de computação, no comércio, e não vem para uma categoria que é realmente pesada. Então, nossa categoria hoje está na faixa inicial de 45 a 65 anos de idade. Se você for procurar em qualquer obra, você vê um pedreiro nessa idade que eu te falei aí. Pois é, ele está falando uma coisa preciosa, valorizando, e a gente chama a atenção do sindicato, do Sindiscom, que é o sindicato patronal, que há necessidade de formação de um bom serralheiro, um pedreiro, um eletricista. Fala uma outra profissão que é muito ligada à construção civil. Olha, tem bombeiro hidráulico, tem vários outros... Então, para você, jovem, se você tiver uma boa formação e um bom salário, você vai optar por isso, naturalmente, tendo as condições adequadas para trabalhar. Agora, as mulheres, é só uma particularidade, as mulheres são habilidosas nesse trabalho de pedreiro, de bombeiro hidráulico, de serralheiros? Você percebe isso? Olha, Zé, assim, todas as mulheres que eu conheço que trabalham de pedreira, bombeiro hidráulico, com certeza, ela, além de ser uma jornada 3 vezes mais do que um homem, né? Ela trabalha muito mais do que um homem parece que ela tem aquela vontade de mostrar que trabalha bem. Então elas são capazes. São capazes e elas têm mais cuidado com a segurança? Tem sim. Isso já foi comprovado. Realmente que ela tem muita capacidade de estar fazendo a prevenção. Pois é. Pena, o programa está chegando ao fim e hoje nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Construção Civil da região sul-fluminense e deu um destaque importante à presença feminina no mundo do trabalho e construção civil. Ele falou com muita veemência e quase que um grito, e de fato é um grito, para que esse golpe da reforma ele não venha sobre os trabalhadores. E falou da necessidade de uma formação mais adequada para que também os jovens ingressem nessa área de trabalhadores de construção civil, sobretudo com salários dignos, mas também com muitos saberes. Eu quero agradecer ao Sebastião pela presença e dessas ótimas informações prestadas à comunidade. Você me dá um minutinho? Pois não, rapidinho. Eu quero chamar todos os trabalhadores e a sociedade brasileira de Volta Redonda para estar vindo para os nossos atos e assinar todos os abaixo-assinados, cobrar de seus deputados federais e senadores para que não aprove a reforma do jeito que está pelo governo. Então, ser contra realmente o que está mostrando pelo nosso governo federal. Isso seria minhas considerações finais, Azinho. Pois é, que beleza. Apelo feito, compromisso assinado pelo programa Cidadania Consciente, que retorna na próxima semana. Até lá.